Boa noite, gente linda. Hoje nós vamos para o Evangelho de Mateus, lá no capítulo 12, do versículo 38 até o versículo 45, que é chamado O Milagre de Jonas. Aqui, Mateus inicia de uma forma se referindo ao acontecimento anterior, que foi quando houve a blasfêmia dos fariseus. Os fariseus criaram uma confusão, uma celeuma, chamando Jesus de Satanás, chamando Jesus de espírito imundo, e que ele obedecia a Satanás, ao diabo, ao demônio, né? Que ele era um endemoniado naquilo que ele estava ensinando. Por isso é que Mateus colocou o título de blasfêmia, ficar blasfemando contra Jesus. Então, alguns dos escribas e fariseus tomaram a palavra dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Já que nós estamos aqui discutindo a respeito do Senhor, então dá algum sinal. Faz algum sinal para nós. Como se já não houvesse sinal, né, gente? Como se já não houvesse curas, como se já não houvesse os feitos de Jesus no meio daquele povo. Eles queriam um sinal para eles. Faz cair aí alguma coisa, ou derruba alguma coisa. Dá um sinal para a gente acreditar no Senhor, mestre. Mas ele lhes respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal senão o do profeta Jonas. Já que vocês ficam estudando as velhas escrituras, o Velho Testamento, Moisés e os profetas, vocês devem conhecer o sinal de Jonas. Vocês devem conhecer essa história. Todo mundo aqui sabe o que é que aconteceu com Jonas, e é o próprio Jesus que vai explicar. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Jesus está alertando a eles que houve um prodígio, um milagre, quando Jonas ficou dentro da baleia. E ele, sendo o Filho do Homem, ele está querendo dar um exemplo que ele também vai ficar 3 dias e 3 noites preso no seio da terra. Porque isso aqui é uma prisão. Se é uma prisão para nós, que ficamos angustiados de ver guerras, abusos com criancinhas inocentes, se nós ficamos angustiados de ver fome, miséria e tantos absurdos, tanta corrupção, tanta diferença social, trazendo também doenças que os cientistas não conseguem debelar, e quando debelam vem outra e outra e outra. Isso aqui é um laboratório de experiência, esse planeta. Vocês não tenham dúvida, isso aqui é um laboratório. Então ele está dizendo que ele também está preso. Assim como Jonas ficou preso lá no ventre da baleia, ele se sente preso aqui no planeta Terra. Ele vai dar outro exemplo. Os ninivitas ressurgirão no juízo com essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é mais do que Jonas. Então, Jonas, depois que saiu lá do ventre da baleia, essa história esquisita, né? Isso é uma história meio fantasiosa, né? Mas está lá no Velho Testamento. Jonas começa a pregar, começa a ensinar aquele povo lá de Nínive
que era um povo bem incrédulo, e eles começam a acreditar em Jonas. E Jesus está dizendo: aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do meio-dia se levantará no dia do juízo com essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é mais do que Salomão. Quem que é a rainha do meio-dia? Salomão se apaixonou por uma rainha. E até ele dedica, tem um livro dos cantares, né, no Velho Testamento, que ele dedica a essa rainha. E Jesus aqui está dizendo que ela veio para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é mais do que Salomão. Então ele está querendo dizer que as pessoas ouviram esses profetas, esses homens que chamaram a atenção da população, e a população se modificou com esses feitos. Por que vocês não me ouvem? Eu sou maior do que Salomão, eu sou maior do que Jonas. E quando o espírito imundo, essa parte aqui meio complicada, e quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não o encontra. Jesus aqui está se referindo ao espírito quando sai do corpo material, com a morte daquele corpo, ele fica sem morada, ele fica sem um corpo. E os espíritos sugam o corpo material. Nosso planeta Terra é um planeta invejado por causa da energia que é diferenciada aqui nesse planeta. Nós temos um DNA que esses espíritos evoluídos por aí ainda não conseguiram. Por isso essa busca do nosso DNA, esse monte de sequestro dos nossos pequeninos, esse monte de gente que é levada nas naves para ser retirado esse sangue, para poder coletar esse DNA e ver se consegue uma população igual ou até mesmo um pouco parecida com o do nosso planeta, porque nós somos especiais para eles. Sabe por quê? Somos uma população que temos emoção. Emoção. Assim como nós temos um lado monstruoso de matar, de fazer guerra, de, não posso falar a palavra, abusar de criancinhas, assim como nós provocamos a destruição do planeta, do nosso ecossistema, provocamos fome, miséria, porque a terra é dadivosa. Ela dá alimento para todos, para prover, né, a fome, a sede, abrigar. Nós temos tudo isso, mas acontece que nós temos emoções além disso tudo. Nós construímos um poema, nós compomos música, nós rimos, nós brincamos, nós somos sentimentais. Tem pessoas que dão a vida pelo outro. Eu vi uma notícia que eu chorei. Estava passando um homem desconhecido, totalmente desconhecido naquele lugar, e havia uma mulher desesperada que o filho tinha caído dentro de um poço muito fundo, e ela ouvia a criança gritando lá de dentro, e ela não tinha como tirar. O homem não pensou duas vezes, ele se atirou naquele poço, dando a vida. E ele lá de baixo gritou que jogassem uma corda, porque ele havia achado a criança no fundo do poço. Aí naquele negócio que puxa, que não puxa, que demora, que não demora,
o poço foi subindo a água e o homem botou a criança bem acima da cabeça dele enquanto amarrava a corda, e eles conseguiram içar, conseguiram subir com a criança, e o homem morreu no fundo do poço. Por causa de uma criança que ele nem sabia quem era. Isso não existe. Esse sentimento, quando vocês falam, mas são espíritos evoluídos, são espíritos de luz. Eles não entendem como que nós aqui agimos dentro da benevolência, dentro do amor ao próximo. Nós nos compadecemos da fome, da miséria. Nós sabemos brincar, nós sabemos criar, somos todos muito criativos. Aqui no meu estado, então, Minas Gerais, vocês não fazem ideia quanta mulher maravilhosa na arte do bordado, na arte do artesanato, lidar com o barro, com a madeira, nossos irmãos do Nordeste, quanta coisa bonita que fazem. Então, eles não entendem esse nosso lado emotivo, porque eles não são maus, mas também não são bons. Eles não são levados ao extremo para fazer uma maldade e também não são levados ao extremo para fazer uma bondade, porque são indiferentes. Entenderam onde eu quero chegar? Nós não conseguimos, a maioria de nós não consegue ficar indiferente. E isso a televisão não mostra. Não. Sabe por quê? Não dá público. Porque nós ainda, com essa mesma emoção, nós nos acostumamos com a mídia mostrando só coisas ruins, só coisas feias. O sangue derramado é o que dá ao público. Porque senão fica insosso, fica... não dá. A mídia, ela segue exatamente aquilo que a gente almeja, que é mexer com a emoção. Daí essas novelas tão nojentas, né? Esse tal de BBB e outros programas mais tão esquisitos que nós vemos a nossa população viciada nisso aí. Porque se a mídia começasse a mostrar a beleza, né, de um escritor, de um poeta, você vê, ninguém fala mais de um Olavo Bilac, ninguém fala mais de um Machado de Assis, e quantos outros escritores maravilhosos que esse nosso planeta já produziu. Eu estava falando da arte do nosso Brasil, mas pelo mundo afora, a arte dos africanos, do indiano, com aquelas cores maravilhosas, né? Aí, gente, me perdi no meio disso tudo aí. Então, ele aqui está dizendo que esse espírito, ele sai daquele corpo e ele começa a procurar uma nova casa para ele. Qual casa? Um novo corpo. Ele quer um corpo, porque ele quer aurir, ele quer sugar aquilo que ele não tem. E os espíritos, tanto faz os trevosos quanto os de luz, o que eles querem buscar em nós é esse plasma sanguíneo que eles não têm e que esse nosso corpo aqui produz. Por isso é que esse planeta é tão invejado, é tão visitado. Há milênios que esse planeta é visitado por naves alienígenas. Nós é que ficamos esperando uma confirmação dos governos, uma confirmação pela telinha da TV. Se a TV não deu, o fato não aconteceu. Nós estamos sendo visitados por naves, nossa vida inteira que a gente sabe disso. E a gente sabe dos sequestros, dos roubos que aqui acontecem, principalmente por uma raça chamada Greys. Eles vêm aqui, apaga a mente dos pais, dos parentes,
provoca um sono profundo através de uma hipnose e sequestra, leva nossa criança. Afasta todos aqueles que estão por perto, protegendo aquela criança naquele momento, cega, hipnotiza e leva. Dá uma olhada aí na mídia, quantos milhares de crianças que somem no dia a dia. São milhares de mães e pais desesperados por causa desses sequestros. Então, esses espíritos ficam procurando, ficam buscando uma casa para habitar. Entendeu? Então diz, Jesus aqui está dizendo que esse espírito busca repouso e não encontra. Então diz, voltarei para a minha casa de onde saí. Vou voltar para ela. E voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Toda limpinha, toda arrumadinha. Que maravilha, né? Então, Jesus aqui está dizendo, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Essa casa aí tá boa. Essa casa tá boa para ser habitada. Ela tem sangue bom. Ela tá diferente. Ela tá adornada. Ela tá toda arrumada. Ele leva mais 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. Por que Jesus está falando isso exatamente nesse momento? Olha para a casa de vocês, tanto a casa de alvenaria, que eram naquela época sinagogas, lindas, maravilhosas, verdadeiros palacetes, como é o Palácio de Salomão, que chamam de Templo de Salomão, é muito adornado, é muito limpo, é muito arrumado. Então Jesus aqui está dizendo que eles vão habitar naquele lugar, querendo dizer para os escribas e fariseus. E são os últimos atos desse homem, piores do que os primeiros. Olha isso. Então, assim acontecerá também a essa geração má. Os atos desse homem são piores do que os primeiros atos que ele havia praticado. Porque ele está há milênios fazendo esse tipo, Jesus aqui está mostrando obsessão, esse tipo de obsessão, né? Os últimos atos são os piores do que os primeiros. Porque se a gente olhar, o que está acontecendo hoje em dia é muito pior do que acontecia. Porque a população é maior, é mais quantidade de plasma sanguíneo, então eles aproveitam mais. Para isso, o tal do Javé ordenou: crescei-vos e multiplicai-vos. Quanto mais vidas materiais aqui tiver, mais alimento. Daí surgiram os sacrifícios. Sim, de animais, aves, ovelhas, bois, que eram levados ao templo para ser sacrificados. Só animais irracionais. E isso era muito comum, sacrificar crianças. Sabe por quê? Está com o DNA começando, a energia ali naquele corpinho e a inocência. E é muito mais fácil também. Então Jesus aqui, assim acontecerá também a essa geração má. Ele está chamando aquela geração de má.
aquela geração que não reconhece o valor de estar recebendo em seu seio um Messias. Sabe por quê? Porque Jesus aqui está mostrando obsidiados, e quem tem os espíritos do mal, os satanás, são vocês e não eu. Porque eles estavam atestando que Jesus tinha Satanás no corpo. Ele está dando o exemplo de como esses espíritos procuram. Quando eles perdem uma casa, quando eles perdem um corpo, eles procuram outro corpo, outra casa para habitar. Eles se ligam nessa região aqui do cérebro, eles vão ligando como se fossem tomatas mesmo, tipo de eletricidade, e colocando certos chips e vão comandando a mente desse novo ser que eles agora estão habitando, querendo habitar. É o que Jesus está dizendo. Isso é o que acontecerá com essa geração má. Por quê? O mundo seria diferente se nós tivéssemos tido o apoio desse povo judeu para que os ensinamentos de Jesus não fossem deturpados, completamente deturpados pela Igreja Católica Apostólica Romana, que seguiu muito mais Paulo do que Jesus. Na verdade, a Igreja Católica, ela é mais paulina do que cristã. Observa para vocês verem: discriminação da mulher, homofobia, misoginia, ganância. Todas essas questões foram deturpação. Arregimentar ouro, casas suntuosas, catedrais caras. Para isso tiveram que provocar guerras, para poder conseguir vender indulgência, para conseguir o tal do dinheiro. Tudo isso a gente vai ver nessas palavras de Jesus, quando ele fala da casa vazia, mas adornada, bela, suntuosa, que é muito fácil de ser habitada por esses espíritos do mal. É a geração que ele está dizendo que é uma geração má. Se tivéssemos seguido Jesus e não tivéssemos tanta deturpação como tivemos, desde o início do chamado cristianismo, que na verdade Jesus não fundou religião nenhuma, não. Não. Esse negócio de dizer que Pedro foi o primeiro papa foi Damaso, não foi Pedro. Entendeu? Aí eu peço desculpa a vocês, porque a partir desse ponto vocês vão achar estranho que o cenário está diferente e que eu estou com a roupa diferente. Eu já estava no finalzinho da gravação desse trecho do Evangelho de Mateus, que é chamado O Milagre de Jonas. Está lá em Mateus, no capítulo 12. Eu já estava lá no finalzinho, o microfone descarregou. E a partir daí ficou uma gravação muda. A minha boca mexendo, eu falando e não percebi. Depois, quando eu fui ouvir, porque todas as vezes eu ouço para ver se tem algum erro, porque eu sou muito, muito péssima em tecnologia. Aí vocês vão notar algumas coisas diferentes aí, mas eu vou tentar gravar a partir daquele minuto 23, aquele 23 minutos, e peço desculpa para vocês, tá bom, gente? Voltando então ao versículo 44, Jesus diz assim: então diz aquele espírito que está procurando um corpo novo, então ele vai dizer:
voltarei para minha casa de onde saí. E voltando, acha desocupada, varrida e adornada. O que Jesus, vamos voltar a esse versículo para a gente poder encerrar, porque Jesus está chamando de geração má. Geração má, porque não seguimos os ensinamentos de Jesus. Esses espíritos das trevas, então, ele acha a casa vazia e cheia de adornos. Não é uma casa que ele idealizou, né? A casa dentro dos ensinamentos dele, que é o amor ao próximo, a não violência, acabar com o sacrifício, quando ele diz que misericórdia quero e não sacrifício. E isso é que ele desejou. Mas a casa, ela se tornou vazia dos ensinamentos dele. Apesar dele ser maior do que Salomão, maior do que Jonas, dele ter feito muito mais prodígios e ter falado muito mais do reino de Deus, a casa ficou vazia. E ela está vazia até hoje. Nós não vemos nessas religiões predominantes uma explicação da vida após a morte. Aliás, as duas, né, que comandam mesmo, que é o catolicismo e o protestantismo, não são nem reencarnacionistas, diferentemente das outras 5 que são. Então, o que Jesus está dizendo que esse espírito então vai e leva consigo outros 7 espíritos com ele, piores do que ele. Por quê? Ficou fácil. A humanidade, ela não teve uma explicação correta do que é a vida antes do nascimento, do que é a vida depois da morte. Uma continuidade. Ficou esse vazio, essa falta desse ensinamento. E olha que Jesus ensinou. Em várias passagens ele ensinou sobre as moradas da casa do Pai. Eu tenho ovelhas em outro aprisco. Meu reino não é desse mundo. Então, assim, nós éramos para estar com um entendimento muito maior, muito maior, inclusive dentro da própria ciência, que foi destruída, né? A religião não aceitou a ciência, não ligou esse tripé perfeito que nos diz Allan Kardec, que é a filosofia, a religião e a ciência, e com isso a humanidade ficou totalmente órfã desses ensinamentos, crente que a vida é só nesse corpo, é só nesse físico, essa matéria. Acabou, ninguém explicou nada. Aí vem o Espiritismo no século passado, no século retrasado, e também, infelizmente, o movimento espírita fez muita questão de colocar a parte religiosa e abandonando a ciência. Tanto é que as reuniões mediúnicas, elas são fechadas, como se fosse uma cabala, aquela coisa muito fechada, misteriosa, quase ninguém pode participar, só os privilegiados, né? Você vê, nós tivemos um movimento de materialização de espíritos na década de 30 e de 40, com vários médiuns que ofereciam o ectoplasma para essas materializações, e elas foram proibidas. Não pode, depois da década de 40 não pôde mais ter materialização. Com vários excelentes médiuns, né? Nós tivemos o caso do Julinho, aqui do estado do Espírito Santo, Peixotinho e tantos outros. Então, nós não avançamos, nós já éramos, inclusive, para estar com a transcomunicação, os espíritos já se comunicando através de aparelhos. Sim, ainda mais com essa tecnologia avançada do computador, seria muito mais fácil, sem precisar desse concurso do médium, que muitas vezes não filtra o ânima, a parte dele que aflora, e ele acaba colocando
várias situações estranhas nas mensagens. Isso a gente vê acontecer até com grandes médiuns aí. Grandes médiuns. Então, o que Jesus está dizendo, que é uma geração má, porque ele já estava prevendo que quando, né, fosse necessário mesmo a aplicação dos ensinamentos dele, na época grande de tribulação que nós estamos vivendo, nós não temos esse amparo, esse apoio dessas questões espirituais. Então ele está dizendo que esse espírito vai dizer: voltarei e vou voltar para minha casa de onde eu saí. Porque Jesus veio para acabar com as trevas, para dissolver essa violência, dissolver essa escuridão, que Jesus é luz, os ensinamentos de Jesus é luz. 2025 anos era para a gente estar já caminhando abertamente, com muita consciência, com muito ensinamento, com muito aprendizado pelos ensinamentos dele. Então essa geração é má, é uma geração que não quis Jesus. Primeiramente, o próprio povo judeu, que até hoje não aceita Jesus, não nos ajudou, não ajudou a humanidade a entender Jesus, caminhar com Jesus, muito pelo contrário, foram contra, está aqui, contra os escribas e fariseus. Os autores da lei não aceitaram, eles entregaram de mão beijada para Roma, e Roma assumiu. Chegando depois, mais tarde, Constantino, né, o imperador de Roma, que fez o quê? Transformou o cristianismo numa religião, fundou uma catedral cheia de ouro, colocou Jesus, né, naquele concílio de Nicéia, colocou Jesus como Deus, Maria como mãe de Deus, e por aí afora vieram as deturpações, venda de indulgências, cruzadas, as guerras, a chamada Guerra Santa, que deveria ser chamada de Guerra Diaba, de tanto que matou, né? E mais tarde, infelizmente, olha que geração má, ainda tivemos a Inquisição, que foi um período negro, foi um período de trevas, porque não aceitaram Jesus, não aceitaram. Aí criou-se aqueles dogmas, aqueles rituais, que até hoje é um ritual imenso em torno da situação. E as apadrinhadas da Igreja Católica, que são as igrejas evangélicas, o que fizeram? Partiram para o fenômeno, mas dando show, não com ciência, não com sabedoria, é para oferecer um show, né? Fica aí, então, o ensinamento que Jesus encerra aqui dizendo: assim acontecerá também a essa geração má. Quem habita nessas catedrais, quem habita nesses templos, são esses mesmos que deturparam e vêm deturpando. Esses não. Vamos colocar nós, né? Quem sou eu para falar que eu estou de fora? Se eu estou aqui é porque alguma coisa tem aí, né? Eu devo aí alguma coisa. E hoje acordei para os ensinamentos de Jesus. Sou uma apaixonada nos ensinamentos dele. Fica aí, então, o milagre de Jonas, que é onde Jesus vai dar o exemplo de que ele é maior do que Jonas. Apesar de Jonas ter passado 3 dias e 3 noites lá no ventre da baleia, maior do que Salomão, maior do que a rainha do meio-dia. Mas nós não reconhecemos, nós preferimos adornar as catedrais suntuosas, luxuosas, mas vazias do verdadeiro ensinamento do Senhor Jesus. Que eu estou mostrando aqui o Novo Testamento, que é esse meu aqui, ó, que aliás eu achei
de letras bem grandona aqui, tá vendo? Mas que também não é fiel, não. Sofreu muitas e muitas e muitas traduções de lá para cá. Então as deturpações, elas vieram acontecendo e pensa que isso aqui é fiel. A Bíblia que você tem aí na sua mão também não é fiel. São 2000 anos de traduções, do aramaico para o grego, do grego para o latim, depois que Constantino assumiu o cristianismo, né? Fez de Roma um estado cristão, para poder ficar bem com aqueles judeus que eles matavam, né? Foi a mãe dele que alertou ele: meu filho, a maioria do povo que você governa é cristão. Por que você vai ficar sujando o seu nome? Assume. E ele assumiu. Aí ele contou uma história, que ele viu uma cruz luminosa, que era para ele seguir o cristianismo. Ele instituiu, então, naquele concílio de Nicéia, ele instituiu, então, você veja só, nem é a igreja cristã, é a igreja católica apostólica romana. Apostólica, ela não tem nome de cristã, entendeu? Porque, na verdade, não segue Jesus, não segue. Então, fica aí o ensinamento de hoje. Eu sei que vocês devem estar até assustados comigo com tanta coisa aí que eu estou dizendo, e a gente vai aqui a nossa frase de hoje, que aqui no nosso cenário ela ficou, é a mesma da outra vez. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Como? Se nós olharmos a história do cristianismo, a história de sangue, a história de guerra, a história de inquisição, a história de fogueira, como que nós vamos entender um Senhor, o Messias, Jesus, o nosso mestre maior, que está deixando um mandamento, que vos ameis uns aos outros, e não vos mateis uns aos outros, flagelo da guerra e com sangue. Fica aí então o ensinamento de hoje, da nossa frase, e eu mudei aqui o presentinho, lembra que era uma garrafa pontuda, aí já saiu, eu não pude fazer essa gravação antes, já tem vários dias. Isso aqui, gente, é latinha, uma é de pêssego, a outra é de abacaxi, tá vendo? Eu cobri com esse pano de bolinha, uma ao contrário da outra, com essa tampa que eu fiz de CD, tá vendo? Fica aí a latinha forrada para vocês colocarem aí alguma bijuteria. Eu achei que ficou muito simpático esse parzinho de lata. Elas são do mesmo tamanho, são iguaizinhas. É doce em calda. Eu tirei a tampa dela e coloquei essa tampa que eu fiz de CD. Fica aí, então, o nosso presente de hoje. E um beijo no seu coração e desculpe pelas minhas falhas na gravação. Beijo.